Por mais que as circunstâncias fossem difíceis, Paulo sempre olhava para o lado positivo. O que é que as pessoas têm feito hoje que nas mais simples provações, nas mais simples dificuldades, já começam a olhar para o lado negativo e se desesperam? Qual é o segredo que estava por trás de Paulo e de tantas outras pessoas que conseguiram resistir nas mais terríveis perseguições e provações? Vamos descobrir isso na lição de hoje. Hoje é segunda-feira, 29 de dezembro de 2025. O ano está terminando. Mais 2 dias ou 3 aqui, já estaremos em 2026. Que grande privilégio para nós vivermos assim nos dias de hoje, não é verdade? Eu gostaria de fazer um pedido para você. Eu sei que vários amigos, muitas pessoas aqui têm assistido o vídeo, têm entrado no nosso canal. Às vezes 50 pessoas, às vezes 70, às vezes 120, às vezes 20, 30. E eu tenho percebido que eu só tenho tido a curtida de 8, 9, 10, no máximo 11 pessoas. Por favor, se você entrar aí, primeira coisa, curta o vídeo, porque isso vai dando impulso para o canal alcançar mais pessoas. Muito obrigado, tá bom? Na lição de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre Paulo em algemas. Esse é o título da lição. E aqui temos alguns textos que eu quero recomendar para você dar uma olhada depois. 2 Coríntios 6, verso 5, 2 Coríntios 11, 23, 2 Coríntios 7, verso 5, Atos 16, versos 16 a 24. E depois tem Filemão 1,10 e Filemão 1,13. Espero que você tenha anotado esses textos e que eles te ajudem a entender as algemas de Paulo. Por falar nas algemas de Paulo, momentos em que ele esteve na prisão, nós encontramos aqui uma sequência de prisões de Paulo. A primeira vez que ele foi preso, ele estava em Filipos. Depois ele foi preso em Jerusalém. Depois ele foi preso em Cesareia e, por fim, ele foi preso em Roma. Nesses 4 movimentos de prisões de Paulo em diferentes ocasiões. Pelo menos a Bíblia assim o fala. E nesse último momento que Paulo está preso em Roma, ele está preso, acorrentado a um soldado de elite. Embora essa palavra, soldado de elite, remeta a um soldado, quem sabe, educado, capacitado, treinado para aquele momento, tem um outro prisioneiro aqui na lição, o nome dele é Inácio de Antioquia. Esse foi líder cristão no início do 2º século. Quando ele se refere a esse soldado preso junto com Paulo, ou junto com ele descreve esse soldado assim: soldados como feras selvagens que só pioram quando são bem tratados. Então, para você ver que não há nenhum momento em que podia-se dizer a coisa ficou fácil. Ser preso não é fácil. Acorrentado a um soldado de elite o tempo todo devia ser pior ainda. Mesmo assim, preso a um soldado de elite desses, numa casa, Paulo escreve. Eu fico pensando como é que ele consegue essa proeza, né? Como é que ele consegue convencer o soldado de que ele vai escrever e o soldado ficar ali próximo a Paulo? Bom, eu não tenho uma outra explicação a não ser a explicação que o próprio apóstolo Paulo dá. Ele se intitula o ministro de Cristo. Então, Paulo, de alguma maneira, pelo seu testemunho, pelo seu exemplo, ele convence aquele policial, aquele guarda de prisão, de que ele não está ali para ficar à toa,
não está ali para deixá-lo nervoso, não está ali para medir força com aquele soldado. Ele tem uma missão, ele tem um propósito. E que mesmo acorrentado a esse soldado, nas algemas com esse soldado, ele não está ali para perder tempo. E essa convicção que Paulo tem de prisioneiro, ele descreve como ministro de Deus, ele o descreve em diversas circunstâncias. Ele coloca nas horas de alegria, nas horas de tristeza, nas angústias, nas prisões, nas tormentas, à beira da morte, nos naufrágios, em qualquer circunstância, na saúde, na doença, eu não perco a minha identidade. O segredo de Paulo está na sua identidade. Ele não estava preso porque ele era bandido, porque ele tinha roubado, porque ele tinha estuprado alguém. Ele não está preso porque ele era uma pessoa má. Ele está preso por ser o ministro de Cristo. E a Bíblia chega a dizer, nas promessas de Jesus, lá no Monte das Oliveiras, bem-aventurado quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Paulo sabia dessa promessa. Paulo era estudante da Bíblia. Então, para Paulo, estar ali preso a uma corrente, ou estar na rua, na praça, visitando, plantando igrejas, não fazia a menor diferença. Para Paulo, a identidade dele, o segredo de Paulo estava em olhar para o seu dono, o seu chefe, o ministro. O ministro, ele não perde a sua identidade, não perde o seu propósito de vida. O propósito da vida de Paulo era fazer a obra de Deus, como ministro de Deus. Talvez esse seja, com certeza, o segredo de Paulo, mas também o segredo de tantos outros heróis da Bíblia que enfrentaram provações, como José no Egito, como Moisés lá no deserto e também dentro da corte, do palácio real do Egito. Os israelitas, quando estavam cruzando o Mar Vermelho, e agora, sabe, nas dificuldades, Deus abrindo o Mar Vermelho, eles são mensageiros de Deus. Nós temos também Daniel na cova dos leões, os 3 hebreus, amigos de Daniel. Nós vamos encontrar Jeremias dentro de um calabouço com lama até o pescoço. Nenhum destes personagens bíblicos, inclusive João Batista e Jesus. E por fim, o próprio apóstolo Paulo. Todos eles têm uma noção. Nós temos uma identidade e um propósito. Somos ministros de Deus. Então, quando as dificuldades batiam a porta, eles não estavam nem aí. Eles enfrentavam isso como um privilégio, como ministros de Deus. Nós vamos à história cristã, nós vamos encontrar personagens semelhantes, heróis da fé, como Lutero, Jerônimo, Wycliffe, John Huss. Homens que, no meio da provação, no meio da fogueira, eles erguiam os olhos para o céu e diziam: graças te dou, Senhor, pelo privilégio. Chegou a ter homens desses que disseram: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, como Jesus na cruz o fez. Então, o que essa lição quer ensinar para nós hoje, das algemas de Paulo e de tantos outros heróis que deram a vida? A principal lição que eu aprendi hoje é que eles tinham um segredo. Qual era o grande segredo que fazia com que eles se vissem como ministros de Deus e não perdessem o foco? Pelo menos a lição menciona 2 segredos. E eu quero seguir esses 2 segredos. O primeiro segredo era a palavra de Deus. Eles estavam acorrentados, não às algemas humanas, mas acorrentados à palavra de Deus. As verdadeiras algemas de Paulo era a Bíblia, era a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E o segundo grande segredo desses grandes homens de Deus, mártires, que vão estar numa galeria de heróis no céu, era a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo foi nos concedido pelo próprio Jesus Cristo. Eu vou, porque se eu não for, ele não virá. Eu enviarei um outro semelhante, um alós, da mesma natureza.
Assim como Cristo estava com Daniel lá na cova dos leões e com os hebreus dentro da fornalha, o quarto ser que o rei olhou e disse: tem um quarto lá passeando e é semelhante a filho dos deuses. Esse não era semelhante de coisa nenhuma, era o próprio Cristo, o próprio Deus no meio deles. Agora Jesus vai para o céu e envia o Espírito Santo. E quando Paulo está nas algemas, prisioneiro, o companheiro de Paulo não era o soldado, mas era o Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo fechou a boca dos soldados, como fechou a boca dos leões. A presença de Deus na nossa vida é que faz toda a diferença. Deixa eu perguntar para você: como é que você se comporta diante das dificuldades? Como vítima ou como ministro? Se você é uma vítima, você começa a lamentar, a chorar, a se comparar, se lamentar, a dizer que está sendo perseguido e a se sentir uma vítima. Mas se você é um ministro de Deus, você ergue os olhos para o céu e você diz para o Senhor: esse é um privilégio, padecer com o Senhor. Se eu viver, é Cristo. Se eu morrer, é lucro. Que essa seja a sua experiência nesse dia. Eu vou orar por você. Senhor, dá a graça de sermos como Paulo e como os demais líderes fiéis que morreram ao lado do Senhor. Transforma a nossa vida, nosso coração. Ajuda-nos a nos prepararmos para os momentos difíceis que surgirão na história dessa terra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?